Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Beco com Saída. E hoje falando sobre as atuais reformas políticas e a divulgação delas na mídia. Comandando o programa temos eu, Júlia Pontes, Matheus Nascimento e Ricardo Andrade. Além da participação de vocês que enviaram suas opiniões pra gente durante essa semana. E nós agradecemos muito. O programa será dividido em 3 blocos, dando assim um maior enfoque a cada uma das reformas. A reforma do ensino médio, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. A gente espera que o programa de hoje ajude a difundir informação. Então vamos lá, gente. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Provavelmente todo mundo já viu anúncios ou já leu em algum lugar algo sobre a reforma do ensino médio, principalmente após o surgimento das ocupações das escolas em 2016, contra ela e a PEC 241. Entretanto, muitos ainda se perguntam: o que é a reforma do ensino médio? Então, ela é uma medida provisória referente à educação que foi aprovada pelo governo atual de Michel Temer e regulamenta como será o novo ensino médio, mudando algumas características atuais. No novo modelo, durante 1 ano e meio, o aluno estudaria as matérias comuns, podendo assim se preparar para o Enem. O grande diferencial é que na outra metade do ensino médio, o estudante poderá escolher uma linha de estudo, os chamados itinerários formativos, sendo eles matemática, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnico-profissional. É claro que uma reforma é necessária, tendo em vista o ensino médio atual do Brasil, mas a reforma do ensino médio trouxe alguns questionamentos. Antes de falar sobre eles, vamos ouvir o comercial do MEC sobre a reforma. Batucada reunir vossos valores. Aí galera, você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que tá todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é, agora além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão, eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas do conhecimento para me aprofundar, tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O aluno do anúncio fala sobre os países em que esse formato de ensino funciona, aparecendo na lousa países como França e Coreia do Sul. O que ele esquece é que nós estamos bem longe de ter um funcionamento parecido com eles, e que nossas mazelas sociais são outras. Outro ponto em questão é por que a reforma foi feita por meio de uma medida provisória e não um projeto de lei, que permitiria uma maior discussão e estudo sobre o assunto. E algo que deixa muitos em dúvida é se essas escolas teriam uma estrutura para esse tipo de ensino, já que a carga horária dobraria nos 1 ano e meio iniciais para que o aluno aprendesse o necessário. Hoje em dia, com o formato que é, já possuímos problemas com espaço e falta de professores. Como seria nesse novo modelo? A gente decidiu ouvir vocês. E aqui temos a resposta de um vestibulando, João Vitor Lemes, uma pedagoga, Mônica Loureiro, e uma estudante do ensino médio, Isabela Dalzi. Queremos saber. Cara, na minha opinião, pelo que eu vi das reformas do ensino médio, elas não são muito boas porque os alunos não vão mais precisar fazer todas as matérias, né?
E quando você termina o ensino fundamental tendo para o médio, e do nono para o primeiro ano, você ainda não tem certeza do que você quer fazer. Você ainda é muito imaturo para tomar essa decisão. E você acaba tomando uma decisão muito precipitada, que depois você pode acabar se arrependendo. E tudo isso torna o colégio, né, o ensino médio, muito mais mercadológico do que deveria ser, porque, por exemplo, alunos que gostariam de fazer exatas, biométricas, não aprendem matérias que ajudariam eles a construir um senso crítico, como é filosofia, sociologia, história e geografia. Mas essa reforma do ensino médio eu acho uma ótima ideia. O problema é que o nosso país, todas as ideias que eles têm em educação, eles colocam em prática pela metade. Mas isso eu acho, na minha concepção, é o ideal. Entendeu? É o estudante entrar no ensino médio já tendo um foco maior para a área das suas habilidades, Eu acho que isso coloca o jovem mais cedo no mercado de trabalho, vai habilitar melhor, vai formar melhor e além do aluno estudar no ensino médio com interesse muito maior, já que ele está focando na área que ele gosta mais, Tudo é motivação. Se o aluno tem motivação em aprender e quer aprender e se interessa, ele realmente tem um desempenho muito melhor. Eu não sou a favor da reforma. Eu não concordo que existam matérias mais importantes que outras. Todo tipo de conhecimento eu acho que é necessário. E acho que tirar essas matérias pode acabar tendo um emburrecimento das próximas gerações. A respeito da carga horária, eu não sou a favor nem contra, mas também não acho que aumentar o tempo na escola vai fazer alguma diferença no aprendizado. Eu não concordo com professores sem diplomas específicos em aula. Não acho justo nem com o professor com diploma, nem com o aluno. As visões das grandes mídias sobre a reforma do ensino médio são, em sua maioria, positivas. Paulo Alcântara Gomes, ex-reitor da UFRJ, escreveu para o blog do Noblat, que é publicado no site do O Globo, um artigo no dia 27/6, onde fala sobre a reforma do ensino médio como decisiva para o Brasil subir no ranking da inovação. A Veja também se mostrou positiva quando saiu a medida e disse na sua notícia com o título "Brasil terá novo ensino médio" que a fórmula, se seguida à risca, pode resgatar o Brasil das últimas posições que ele já se habituou a ocupar nos rankings que comparavam jovens do mundo inteiro. A BBC Brasil questionou o ponto de nova formulação, e a Carta Capital considera retrógrada a reforma, falando sobre como os focos de estudo e o ensino profissionalizante só vão aumentar uma desigualdade onde os ricos poderão focar nas áreas de interesse e os mais pobres preferirão um ensino técnico para já poder trabalhar. Agora vamos saber um pouco sobre a reforma trabalhista com o Matheus. E aí galera, eu sou o Matheus e nesse bloco falarei sobre a polêmica reforma trabalhista. O governo alega que os setores de economia passam por constantes transformações e a consolidação das leis de trabalho está desatualizada. Por esse motivo, o governo adotou medidas que foram aprovadas pela Câmara, querendo impulsionar a economia e diminuir as contas públicas. Mas essas medidas geraram alguns discursos contrários, justificando que essas medidas poderiam afetar negativamente nos direitos dos trabalhadores. O governo criou 12 propostas de mudanças que teriam a finalidade de criar uma negociação entre o empregador e o empregado, a respeito de acordos trabalhistas que prevalecessem sobre as leis, mas respeitassem a Constituição. Dentre esses acordos estão parcelamento das férias em até 3 períodos com pagamento proporcional aos fragmentos, jornada de trabalho diária de até 12 horas, remuneração por produtividade, entre outros. E alguns direitos que não podem ser negociados são o 13º salário, seguro-desemprego e salário-família, licença-maternidade. Porém, para validar tais acordos, será necessário serem feitos pelo sindicato da categoria e empresa e aprovado pelos trabalhadores. Bom, agora teremos 2 relatos sobre a reforma, um a favor e um contra. O relato a favor é do colunista Ricardo Amorim, da Gazeta do Povo, e o contra é do Guilherme Boulos, da Mídia Ninja.
em meio às várias concessões que o governo tem tido que fazer com relação à reforma da Previdência, ontem ele teve uma vitória bastante importante. Ele conseguiu acelerar o processo de votação da reforma trabalhista. E acho que vale a pena a gente entender por que a reforma trabalhista é tão importante. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a lei que rege as relações de trabalho no Brasil, a CLT, ela é de 1943, ou seja, ela tem quase 75 anos. Nesses 3/4 de séculos, o Brasil e o mundo, aliás, passaram por transformações gigantescas que mudaram completamente a relação de trabalho. Só para mencionar algumas, a gente teve um enorme envelhecimento da população e a população tendo que trabalhar até mais tarde, até porque a Previdência, por conta do mesmo envelhecimento da população, não consegue pagar benefícios tão cedo quanto pagava antes. Já houve várias reformas ao longo desses 70 anos e outras virão, vocês podem ter certeza. Mas é muito mais do que isso. A gente teve a entrada da mulher no mercado de trabalho. Tanto no caso das mulheres quanto no caso de idosos, em vários casos, flexibilizar horários, possibilitar que as pessoas trabalhem em horários que façam sentido para elas, vai ser ótimo para os trabalhadores. Tem muita gente que quer trabalhar, mas não quer trabalhar 8 ou 6 horas, que são as duas únicas possibilidades dentro da regulamentação atual. A gente precisa flexibilizar. Essa é uma das muitas flexibilizações que são propostas. Mais do que isso, nessas mais de 7 décadas, a economia brasileira passou por uma transformação inicial, deixou de ser uma economia principalmente agrária para uma economia industrial e, nas últimas décadas, para uma economia de serviços. No setor de serviços, na maior parte dos casos, a gente tem empresas menores e que não tem como lidar com a carga gigantesca de regulamentação que tem no Brasil. Ela inviabiliza um monte de empresas ou faz com que essas empresas acabem não contratando ou contratando gente, mas não registrando, o que é péssimo. E eu vou voltar nesse ponto mais para frente. A gente tem um outro ponto que é a cadeia de valor, como é gerada a produção no mundo, passou a ser global. O que significa? Que no caso da indústria em particular, mas mesmo no setor de serviços, a gente tem parte de produtos que são feitos em um lugar e partes em outros. Só que para que isso funcione, para que o Brasil possa se inserir nessa cadeia e para que os empregos não vão embora, porque caso contrário o desemprego vai comer solto, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que ter um custo compatível e muitas vezes a nossa legislação trabalhista impede, dificulta e não deixa que isso aconteça, seja por definições de horários de trabalho, seja por carga excessiva que você tem além do que o trabalhador recebe. É sempre bom lembrar que para cada R$2 que o empregado paga, o trabalhador no Brasil só recebe 1. E a gente tem um último ponto mais recente, que são tecnologias disruptivas que estão mudando tudo e que vão continuar, que entre outras coisas estão mudando local de trabalho. Cada vez mais tem gente trabalhando de forma remota, equipes onde as pessoas estão cada vez uma num canto, horários diferentes, e a nossa legislação não contempla nada disso. Olá, eu sou o Guilherme Boulos e hoje, nessa coluna da Mídia Ninja, nós vamos falar sobre a reforma trabalhista. Tem gente dizendo por aí que essa reforma é para modernizar as relações de trabalho no Brasil e que quem está contra ela são sindicalistas, que querem manter seus privilégios, preservar alguma boquinha. Será mesmo que essa reforma não afeta em nada a você? A reforma trabalhista altera mais de 100 pontos da CLT, que é a legislação do trabalho no nosso país. Vamos ver agora 5 deles. O primeiro ponto é o que eles chamam do negociado sobre o legislado. Colocam esse nome difícil exatamente para que ninguém entenda. Mas na prática, isso quer dizer que aquilo que o trabalhador negociar com a empresa vai valer mais do que o que está previsto na lei. Por exemplo, temas como a jornada de trabalho, a redução de salários e o parcelamento das férias vão poder entrar nesse balcão de negócios. No caso da jornada de trabalho, hoje a jornada máxima é de 8 horas. Acima disso, tem que ser hora extra. Se isso for aprovado, a jornada vai poder chegar a 12 horas sem hora extra. Mas alguns poderiam questionar. Mas é um acordo. O trabalhador tem que concordar. Na vida real, a gente sabe que não é bem assim. Um acordo entre trabalhador e empresa se dá em condições muito desiguais. O patrão vai lá e impõe. Se o trabalhador não aceitar, tem outros 5.000 na fila, desempregados, que podem aceitar por ele. O desemprego, muitas vezes, força o trabalhador a aceitar acordos
nos quais ele sabe que está sendo prejudicado. É a mesma coisa de colocar o lobo e a ovelha para fazerem um acordo livre entre eles. A gente sabe muito bem no que vai dar. Outro ponto é o trabalho intermitente. Nome difícil, né? Na prática, isso quer dizer que as empresas vão poder contratar os trabalhadores num contrato por hora. O trabalhador vai ficar lá, à disposição da empresa, e vai ser chamado se houver trabalho. O problema é que ele só vai receber por essas horas trabalhadas. Isso é uma precarização brutal do trabalho, que vai reduzir salários e piorar as condições de contrato de milhares de trabalhadores no Brasil. E tem mais. O projeto ainda dificulta o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho. Aquele trabalhador que se sentir lesado em seus direitos vai enfrentar muito mais burocracias para poder se defender. Por exemplo, hoje, o trabalhador que demonstrar não ter condições financeiras, ele tem acesso à justiça gratuita. O projeto da reforma muda isso e exige que mesmo os trabalhadores mais pobres paguem, por exemplo, pela perícia. Muitos não vão ter condições e o processo vai parar aí. Outra coisa é que eles pretendem facilitar a prescrição. Ou seja, se o patrão enrolar, o processo vai acabar e você não ganha nada no final. Termina tudo em pizza. Agora, falando sobre a cobertura midiática, foi possível observar a parcialidade das emissoras em relação à abordagem feita sobre a reforma trabalhista, considerando como favoráveis à reforma coberturas que trabalhavam mais no detalhamento das propostas e não nos contrapontos e nas possíveis mudanças negativas na vida dos trabalhadores. Boa parte dos jornais se posicionaram dessa forma para falar sobre a reforma, que juntamente com as propagandas governamentais tentavam introduzir na sociedade o quão benéfica seria a reforma, omitindo a opinião de sindicatos sobre as medidas. De acordo com a matéria do site Rede Brasil Atual, afirma-se que a cobertura midiática foi tendenciosa e alinhada aos interesses das forças políticas conservadoras e do mercado financeiro. É isso, pessoal. Valeu. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Olá galera, meu nome é Ricardo Andrade e eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a relação da mídia com a reforma da Previdência. Vamos entender primeiro o que é essa reforma, mas vamos fazer diferente. Ao invés de explicá-la através de minha própria visão de mundo, vou ler sua definição, pautada em 2 pontos de vista diferentes. O primeiro, do site oficial do governo, e o segundo, do site da Carta Capital. Vamos lá. A manutenção do sistema previdenciário sustentável é um dos maiores desafios que se impõe ao Estado brasileiro neste momento. Ao propor uma reforma, o governo quer evitar que seja colocado em risco o recebimento de aposentadorias, pensões e demais benefícios por esta e as próximas gerações. A cada mês são pagos rigorosamente em dia quase 34 bilhões, correspondentes a cerca de 29 milhões de benefícios, somente no regime geral de previdência social, do INSS. Proposta. As novas regras da proposta de emenda constitucional número 287/2016 valerão integralmente para quem tem menos de 45 anos de idade, mulheres, e 50 anos, homens. Nada muda para quem tem direitos adquiridos. Já recebe benefícios ou completou as condições de acesso. De modo a garantir assim uma transferência mais tranquila para a nova situação, haverá regras de transição para quem tem 45 anos ou mais, mulheres, e 50 anos ou mais, homens. O objetivo da reforma, além de garantir sustentabilidade ao sistema, é promover a equidade entre os regimes dos trabalhadores, da iniciativa privada e dos servidores públicos. Proposta.
As novas regras da PEC número 287/2016 valerão integralmente para as mulheres que têm menos de 45 anos e homens que têm menos de 50. Nada muda para quem tem direitos adquiridos, já recebe benefícios ou completou as condições de acesso, de modo a garantir assim uma transferência mais tranquila para a nova situação. Haverá regras de transição para quem tem 45 anos ou mais, mulheres, e 50 anos ou mais, homens. O objetivo da reforma, além de garantir sustentabilidade ao sistema, é promover a equidade entre os regimes dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. Qual é a proposta do governo? A PEC 287 exige que o trabalhador, seja homem ou mulher, contribua durante ao menos 25 anos com o INSS. Estabelece idade mínima de 65 anos de idade para ter acesso ao benefício. Esses fatores precisam ser combinados para que seja possível requerer aposentadoria. Alcançar os 65 anos com menos de 25 anos de contribuição ou atingir os mesmos 25 anos de trabalho formal antes dos 65 anos de idade não permitirão o acesso à Previdência. E como será possível obter o valor integral da aposentadoria? Atualmente, o cálculo para chegar a esse valor é feito com base no fator previdenciário, ou na chamada regra 85/95, sancionada pelo governo Dilma em novembro de 2015. A proposta do governo Temer é acabar tanto com o fator previdenciário quanto com a regra 85/95. A proposta do governo Temer é acabar tanto com o fator previdenciário quanto com a regra 85/95, estabelecendo cotas para o acesso à aposentadoria integral. E o que isso significa? Significa que, mesmo contribuindo por 25 anos, o trabalhador não terá direito à aposentadoria integral. Por exemplo, se um trabalhador contribuir com uma média de R$ 2.000 durante 25 anos, ele receberá uma aposentadoria de apenas R$ 1.520 quando chegar aos 65 anos de idade. Caso queira receber um valor superior, o brasileiro deverá continuar no mercado formal após os 65 anos ou começar a trabalhar aos 16 anos. Na prática, para ter acesso à média integral do valor contribuído, será preciso trabalhar formalmente por 49 anos. O que vemos nessa análise é uma completa dicotomia quanto ao modo de ver a PEC e os interesses, ou a falta deles, por trás da notícia. A abordagem da mídia com a reforma da Previdência não se difere muito do que foi falado pela Júlia e pelo Matheus sobre as outras. Temos a grande mídia que utiliza seu poder para difundir valores e interesses aliados aos do governo, ou seja, dão nitidamente um enfoque maior nos benefícios e omitem inúmeros malefícios da proposta para a população, que será afetada. É tirado do povo seu poder de se informar e transformar a sua realidade. Infelizmente, no que se refere às reformas, e acredito que há muitos outros assuntos, mas isso já é pauta para outros podcasts, nós, enquanto cidadãos brasileiros, não devemos nunca parar de buscar um outro ponto de vista, uma outra abordagem que possa conversar com o que nos foi apresentado. Nós, do Beco com Saída, acreditamos no poder revolucionário do diálogo e do debate de ideias. É isso, galera. Muito obrigado por terem nos ouvido. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, debatendo esse assunto, que é muito importante atualmente no país. Eu não posso deixar de agradecer também todo o apoio técnico da participação do nosso podcast. Primeiramente, o apoio técnico do Felipe Creton, do Centro de Produção Multimídia da ECO, e também, por último, mas não menos importante, dos nossos colegas de turma que ajudaram a fazer as vinhetas do nosso podcast.
Matheus Faglione, Kim, Letícia Cruz, Maria Paula, Laís, eu, Matheus Nascimento, Murilo, Maria Luísa e Juliana Alvarenga. É isso, galera. Não se esqueçam também de ouvirem os outros podcasts do Beco com Saída. Todos eles discutem, debatem e falam sobre assuntos muito importantes para o Brasil e para nós brasileiros. Não se esqueçam também de lerem os nossos fanzines. Todas essas atividades, tanto o podcast quanto a produção dos fanzines, foi realizada na aula de Comunicação e Realidade Brasileira pela professora Janaíne Ares. Um beijo enorme, Janaíne. Gostaríamos de agradecer também muito o seu apoio e a sua ajuda em todos esses projetos. Esse podcast foi realizado pela disciplina de Comunicação e Realidade Brasileira da Escola de Comunicação Social da UFRJ. Nós, estudantes, agradecemos muito, mais uma vez, a sua participação. Muito obrigado. Até a próxima. Pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguaiaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando